Olá a todos, eu me chamo Renan Vasconcelos e essa é a terceira parte da aula de enquadramento de corpos d'água. E nessa parte a gente vai ver os chamados padrões de qualidade da água, que servem para enquadrar um corpo hídrico, por exemplo, em água de boa qualidade ou de menor qualidade. Então, primeiro, vamos ver aqui os principais parâmetros, certo? Que são realizados coletas físico-químicas e enviadas ao laboratório para que se consiga visualizar como é que estão os valores desses parâmetros. Então, o primeiro é oxigênio dissolvido, o segundo é a DBO, demanda bioquímica de oxigênio, o terceiro é a turbidez. Então, já adiantando o esquema de classes, que eu vou mostrar daqui a pouco para os usos de água relacionados aos parâmetros. Então, os melhores usos são aqueles que têm os menores números. Tá? Então, número 1 quer dizer que é uma água de muito boa qualidade, e assim vai caindo. Tá? À medida que eu vou passando por 2, por 3 e por 4, a qualidade da água vai caindo. Então, repare que o oxigênio dissolvido ele é melhor à medida que ele é maior. Tá? Então, quando o oxigênio dissolvido é maior que 6 miligramas por litro, quer dizer que ele é uma água muito boa e é chamada e fica nos corpos d'água de classe 1. E reparem que à medida que ele vai caindo, a qualidade da água também vai diminuindo. E aquele corpo d'água vai sendo enquadrado com uma classe menor. Tá? Então, quando a gente fala que um corpo d'água ele tem bons parâmetros e os seus valores desses parâmetros são bons, então ele fica na classe 1, classe 2, por exemplo. E quando a gente fala que esse rio está com uma menor qualidade, então ele já está numa classe 3 ou numa classe 4. Tá? Então a gente sempre fala classe 1 para rios bons, classe 2 e 3 para rios medianos e classe 4 para rios mais poluídos. Bom, continuando, a demanda bioquímica já é o contrário. À medida que ela aumenta, ela acaba diminuindo a qualidade daquele rio. Então, se nós temos, por exemplo, um rio com DBO 10 mg por litro, então esse rio ele já tem uma menor qualidade e ele vai ser enquadrado como classe 3. E a turbidez, ela também, à medida que ela aumenta, quer dizer que o rio vai ficando mais turvo. Isso que a turbidez significa. Um rio com pouca turbidez é um rio mais transparente. À medida que ela aumenta, aquele rio vai ficando mais turvo e vai perdendo a sua qualidade e vai entrando em classes de menor qualidade à medida que ele aumenta. Então nós temos esses mesmos parâmetros para 3 tipos de água: as águas doces, as águas salobras e as águas salinas. Então, dependendo do tipo da água, a gente também altera os valores desses parâmetros, tá? Já que a quantidade de sal acaba influenciando na qualidade daquela água, então a gente tem que refazer esses valores para conseguir se readequar com os usos. Então também reparem que alguns usos, dependendo se a água deixa de ser doce e passa a ser salobra ou salgada, alguns usos nem consomem mais essas outras águas, tá? Porque elas não podem consumir água com quantidade de sal elevada. Alguns usos só aparecem aqui nas águas doces. Bom, então as águas doces são aquelas que permitem um maior número de usos, certo? E só para vocês verem quais são os usos aqui elencados com o seu símbolozinho. Então nós temos os usos da preservação, do equilíbrio natural de comunidades aquáticas, aquele uso mais de unidade de conservação, o uso de proteção das comunidades aquáticas, que é para proteger a biota de um rio sem ser em unidade de conservação, os usos para recreação de contato primário, que é aquela recreação que a pessoa fica muito tempo em contato com a água, aquicultura, abastecimento para consumo humano, recreação de contato secundário, que é aquela recreação em que o contato com a água acontece de forma esporádica,
uma vez ou outra só que a pessoa entra em contato com a água e não é por muito tempo. Nós temos a pesca, a irrigação, a dessedentação de animais, e aqui a gente pode pensar também em dessedentação de animais voltado para a pecuária extensiva, por exemplo, a criação de gado, navegação e harmonia paisagística. Então, vamos entender o que é que significa esse gráfico. À medida que eu tenho um uso e que eu tenho os quadradinhos dele, significa que esse uso permite utilizar essa água até onde eu tenho o quadradinho, tá? Então é o seguinte, nós temos águas doces, e as águas doces elas são divididas em 5 tipos de qualidade: as águas especiais e as de classe 1, 2, 3 e 4, tá? Lembrando que à medida que eu vou chegando aqui no final, essa água vai ficando pior, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, eu tenho só um quadradinho aqui no especial, quer dizer que eu só tenho essas águas, eu só posso ter esses usos quando eu encontro um rio em que esse rio ele recebe o enquadramento de classes especiais, tá? Então, na verdade, eu tive uma etapa anterior aqui que eu expliquei na segunda parte, que é aquela parte burocrática de enquadramento. Então, eu já fui, por exemplo, em todos os rios da bacia, tá? Ou então naquele rio específico, por exemplo, no principal rio da sua cidade, ou nos principais rios que você consegue identificar na sua cidade. Eu já fui nesses rios e eu já fiz o enquadramento desses rios, tá? E eu classifiquei aqueles rios. Um rio foi especial, outro rio foi classe 1, outro rio foi classe 2, outro foi classe 3 e outro foi classe 4. Então, digamos que, num exemplo hipotético, a gente visitou 5 rios de uma cidade, tá? E saiu um rio, acabou sendo para cada classe de água. Mas, claro, a gente poderia, nos 5 rios, e não ter nenhum de classe especial. Seriam 2 rios de classe 1, um de classe 2, um de classe 3 e um de classe 4. Poderia acontecer. Ou então, dos 5 rios visitados, 4 serem especiais e 1 ser classe 1. Ou então, dos 5 rios visitados, 3 serem classe 3, 2 serem classe 4 e nenhum classe especial, nem classe 1, nem classe 2. Tá? Então, tudo isso pode acontecer. Qualquer situação dessas pode acontecer. Mas, para facilitar o entendimento, eu vou dar o exemplo de 5 rios e cada rio pegou uma classe dessa, tá? E aí depois que eu já sei quais são as classes dos meus rios, é que eu vou fazer essa inter-relação com os usos que eu possa ter para esses rios. Então, se eu tiver dentro da minha cidade uma área de preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, eu só posso destinar esse uso para o meu rio que tem a classe especial, tá? Eu não posso demandar esse uso para os outros 4 rios, mesmo que seja classe 1, porque esse uso aqui ele não permite esses usos da classe 1, 2, 3 e 4. Ele só funciona se eu tiver uma água de classe especial, tá? Então, na verdade, esse uso aqui, ele realmente já está associado à classe especial, porque já é um uso que a gente encontra em unidade de conservação de proteção integral. Então, é um uso muito restrito, é uma área fechada, em que ninguém utiliza, não tem população dentro, é uma área demarcada pelo governo, quem entrar leva multa, e os rios daquela área, como não tem uso nenhum lá humano dentro deles, porque é de proteção integral, a qualidade daquele rio já é excelente, então já é especial. Então essa já tem uma boa relação, tá? E bora pegar aqui os outros usos. Por exemplo, contato primário. Se eu quiser ficar nadando num rio, tá? Se eu quiser destinar um rio e permitir que naquele rio, entre outros usos, eu permita pessoas nadando nele, como se fosse um igarapé, tá? Então, os rios
o meu rio de classe especial, ele tem uma água muito boa, então ele permite contato primário. O meu rio de classe 1 e 2, eles também permitem, ó. Mas se eu tiver um rio de qualidade 3, ele já tem uma qualidade inferior e que não permite contato primário, não permite pessoas nadando e brincando dentro dele. Porque se eu tiver pessoas nadando e brincando dentro dele, com essa qualidade de rios de classe 3, eu posso ter uma doença de pele, por exemplo. Ou de classe 4 também. Tá? Então é isso que significa. Se eu tenho quadradinhos indo até uma determinada classe, quer dizer que a qualidade da água desse rio é boa o suficiente ainda para manter esse uso. Tá? À medida que eu sumo os quadradinhos, quer dizer que a qualidade desse rio já não é boa para esse uso. Ou então, invertendo o pensamento, eu tenho usos que podem ser feitos com até uma determinada qualidade da água. Depois que eu tenho uma qualidade de água ruim, esse uso, eles já não deixam, eles já não querem, entre aspas, né? Ou não se permite acontecer em águas de menor qualidade. Tá? Então espero que com esse pensamento tenha facilitado a análise dessa figura. Então a aquicultura também, a aquicultura, ela permite ser desenvolvida em água até classe 2. Tá? Então os rios de classe 1, eles têm qualidade maior de classe 2. Então, obviamente, eles também vão ser permitidos daqui. E rios de classe especiais têm qualidade maior ainda do que rios de classe 1 e de classe 2. Então, obviamente, a aquicultura também vai poder ser desenvolvida aqui. Tá? Então, resumindo, sempre olhem para a pior qualidade que é permitida para o uso. Então, a aquicultura, por exemplo, para eu desenvolver a aquicultura, o máximo que eu posso permitir é um rio de classe 2. Então, se eu consigo desenvolver a aquicultura em rios com essa qualidade ambiental, obviamente eu também vou conseguir desenvolver em rios de melhor qualidade, que é a classe 1 e 2, certo? Então, olha só, abastecimento para consumo humano. Isso daqui é interessante porque ele tem observações. Ó. É permitido água para consumo humano até rios de classe 4, mas dependendo da classe do rio, ou seja, da qualidade desse rio, eu vou precisar de alguns tipos de tratamento. Alguns mais simplificados, como a desinfecção ou um tratamento simplificado para a classe 1. Se for classe 2, eu já vou precisar de um tratamento convencional. E aí vocês podem pesquisar formas de tratamento de água ou estações de tratamento de água para ver quais são essas formas de tratamento convencional, simplificado ou avançado. Tá? E também, se eu retirar água de rios de classe 3, eu já vou precisar fazer um tratamento convencional ou até mesmo um mais avançado, certo? Então, para consumo humano, eu até posso retirar água de vários tipos de rios, de classes diferentes. Mas à medida que eu vou piorando a classe, saindo da classe especial para a classe 3, eu vou ter que melhorar o meu tipo de tratamento, senão eu posso me infectar. Recreação de contato secundário. Então reparem que eu não vou explicar todos, tá, gente? Eu vou só pincelar aqui os principais. Recreação de contato secundário. Como não é um contato que eu vou ficar brincando na água, que eu vou nadar na água, é um contato, por exemplo, caiu, voltou pro barco, tá? Eu caí sem querer na água, mas voltei logo pro barco. Então eu coloquei a mão na água para tirar o peixe, por exemplo. É um contato bem rápido. Então eu permito águas de menor qualidade. Então eu permito que eu utilize esse uso até rios de classe 3.
Irrigação. Esse daqui tem o mesmo tipo de pensamento para o consumo humano. Eu até permito classes de menor qualidade, mas depende do meu uso. Tá? Então, olha só. Irrigação. Se eu utilizar águas de classe especial, eu posso irrigar qualquer coisa. Mas se eu utilizar um rio de classe 1, eu vou poder irrigar ainda muita coisa, mas já não vai ser tudo. Eu vou poder destinar agora água só para hortaliças consumidas cruas e frutas que se desenvolvam rente ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película. Então até aqui eu consigo, tá? Eu consigo isso e esses outros também, certo? Então, rio de classe 1 permite esses usos que eu acabei de falar e esses outros. Mas se eu retirar a água de classe 2, já tem uma menor qualidade, então esse uso aqui de hortaliças consumidas cruas e frutas rente ao solo já vai sumir. Eu vou manter só esses dois aqui, que são as hortaliças normais, as frutíferas e irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, juntamente com esse outro aqui que são de culturas arbóreas, de cereais e forrageiras. E se eu for para a classe 3, eu não posso mais utilizar irrigação para essa área aqui, para esses tipos de irrigação aqui, nem para esse outro tipo. Vai ser só água para irrigar culturas arbóreas, que são árvores, cereais ou espécies forrageiras, certo? Dessedentação de animais permite os animais, eles aguentam beber água de menor qualidade, então eles podem beber água até rios de classe 3. E navegação e harmonia paisagística, eles permitem a água de menor qualidade possível, que é a classe 4, contanto que tenham aqueles elementos visuais e também de odor, certo? Já para águas salobras, vejam que alguns usos sumiram aqui, certo? Então, quais foram os usos que sumiram? Foi a dessedentação de animais, certo? Os animais, eles não podem beber águas já salobras, certo? Porque a gente não trata água para o animal beber. O animal bebe a água da forma que ela vem. Então, se já tiver alguma quantidade de sal nessa água, eles já não podem beber. Já o abastecimento humano ainda é permitido. Mas por quê? Porque a gente realiza um tratamento antes, certo? Então, antes de tudo, reparem que quando a gente enquadra águas salobras, a gente não tem mais a classe 4, tá? Todas esses parâmetros, os valores dos parâmetros foram reformulados, já que a gente tem uma característica a mais aí na água, que já é uma quantidade de sal nessa água. Então todos os cálculos foram refeitos e aí a classificação é diferenciada, tá? Então o pensamento é o mesmo, dependendo de até onde vai o quadradinho, quer dizer que eu posso executar esses usos. Então o abastecimento humano, eu ainda posso beber água salobra se ela for especial, tá? Então quer dizer que ela tem uma qualidade tão boa que mesmo ela sendo salobra ainda tem características que permitem o consumo humano. Mas se for classe 1 das águas salobras, não é classe 1 da água doce, é classe 1 da água salobra, que a gente está olhando agora, eu posso beber essa água desde que eu realize um tratamento convencional ou avançado. Então reparem que não tem essa de beber água com tratamento simplificado, tá? Irrigação. Eu só posso utilizar água salobra de classe 1 para hortaliças, aliás, eu até posso para hortaliças consumidas cruas, frutas que se desenvolvam rente ao solo, sem remoção de película, e para também parques e jardins. Recreação de contato secundário e pesca, eles permitem água salobra de classe 2 até a classe 2, e navegação e harmonia paisagística eu permito até a classe 3. E para águas salinas, eles também têm classes reformuladas, mesmo que seja especial 1, 2 e 3, não tem as mesmas características físico-químicas das especial 1, 2 e 3 das salobras, tá, gente? São
são 4 classes, né? A especial e as outras 3, mas com outras características físico-químicas. É sempre bom lembrar isso. Então, para os usos de águas salinas, reparem que outros usos sumiram aqui. Por exemplo, o consumo humano sumiu. Então, mesmo com o tratamento, não é possível realizar o consumo para abastecimento humano. A dessedentação de animais também é repetida, tá? Não é possível deixar animais consumindo a água salina. E o outro uso que sumiu aqui também é o da irrigação. Então eu não posso utilizar água salina para irrigação. E aí o pensamento é o mesmo. Até onde eu tiver quadradinho, quer dizer que eu posso utilizar a água para esse determinado uso. Então, recreação de contato primário, eu posso utilizar águas salinas de classe especial ou classe 1. Aquicultura também de água de classe especial ou classe 1. Já a recreação de contato secundário e a pesca é permitido realizar esses usos até rios, corpos d'água de classe 2. E navegação e harmonia paisagística eu posso permitir até os corpos d'água de classe 3. E com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e tenham um bom dia.